E aí, galera, beleza todo mundo? Mais um encontro nosso e vamos dar sequência, beleza? Muito bem. Galera, presta atenção. Nós entramos no conteúdo de evolução, beleza? Hoje eu vou fazer uma aula voltada para as evidências da evolução, provas da evolução. Observa bem, o pensamento evolucionista, ele começa a crescer em 1800, em 1900, ele é ascendido de forma mais intensa, beleza? E aí começa a ocorrer de forma impactante a necessidade de se ter provas concretas em defesa da evolução. Muito bem. Aí começam a se organizar essas evidências, essas provas da evolução. Beleza? Então vamos lá. Vou convidar você aqui agora para seguir comigo. Vamos nessa. Muito bem, queridos. Presta atenção. Estamos juntos aqui e misturados. Então, provas da evolução. Provas da evolução. Beleza. No primeiro momento, tomar um suco aqui para poder dar um gás. Olha lá. No primeiro momento, a teoria sintética da evolução, a teoria moderna da evolução, a teoria moderna, a teoria sintética, que foi o assunto da nossa última aula, essa teoria, ela é sustentada por um grande número de pesquisas e evidências científicas, que de forma resumida destacaremos aqui. Então, muito bem. Então, se ela é a teoria sintética, a teoria atual da evolução, o que vai sustentar essa teoria? Então, eu coloquei aqui, ó. Primeiro, a presença dos fósseis. Fósseis, registros fossilíferos. Muito bem. O fóssil não é um pedaço de osso, tem nada a ver. O fóssil é uma estrutura que foi preservada por, no mínimo, 10 mil anos de idade. Então, não é uma ossada, ok? Até porque um fóssil pode ser o quê? Uma pegada de um animal que deixou e foi preservada, ok? Pode ter sido um inseto que foi preservado, como lá no filme do Jurassic Park, né? Mostrou lá um inseto que foi preservado no âmbar. Tá vendo, então? Então, nesse momento, os fósseis são resíduos, né? São registros que foram arquivados em algum local da natureza, da terra, do solo, e que mostra que seres vivos viveram em diferentes eras, em diferentes épocas. Beleza? Em segundo, a evidência bioquímica, que a gente vai aprofundar nessas evidências, tá bom? Terceira evidência é a evidência embrionária. Evidência embrionária. A quarta evidência, a evidência anatômica. Nós iremos observar que todas essas evidências vão colaborar de alguma forma para nos permitir enxergar algo, uma semelhança, um grau de parentesco, ok? Então, beleza, vamos seguir.
A primeira evidência da evolução, eu coloquei aqui, ó, são os fósseis, certinho? Aí, é um conjunto de fósseis, e que é um registro fossilífero, um conjunto de fósseis existentes na natureza. Você sabe o que é um fóssil? Trata-se de um vestígio, pode ser um osso, um dente, uma pegada, marcas impressas em rochas, fezes ou estruturas petrificadas. Olha aí, hein? Petrificadas, deixadas por seres que viveram no passado. Tudo bem? Querendo ou não, podemos dizer que um fóssil ele foi preservado. É lógico que um animal, quando morre, as vísceras desse animal, elas irão entrar em decomposição. Agora, se ele foi preservado num ambiente bacana, protegido das bactérias e dos fungos, mesmo ocorrendo a degradação das vísceras, a parte mais dura desse animal pode ser preservada. Tudo bem? Então, quando você vê um osso de um dinossauro, aquilo, na verdade, não é um osso. O osso do dinossauro deixou ou serviu de molde. Os minerais do ambiente substituíram a estrutura óssea que ali estava. O osso serviu apenas de molde. Tudo bem? Aí você pode ter uma árvore que foi fossilizada, né? Você pode ter um mamute que foi preservado no gelo. Só que quando um animal é preservado no gelo, o gelo não é o melhor ambiente para preservar um animal, ok? Porque como o gelo está vulnerável à ação solar, então quando ele derrete, pode o animal entrar em decomposição e perder, então, a estrutura, ok? Muito bem. Aqui eu destaquei, ó, o fóssil de mamute, né, no gelo, e aqui o fóssil do inseto conservado no âmbar, que gerou aí o filme Jurassic Park. Tá vendo aí que massa? Quem for assistir o Jurassic Park, o primeiro, preste atenção para que você possa entender a teoria da evolução, essa evidência aí, ó. Muito bem. Aí, ó, para você entender, né, como é que ocorre o processo, imagina aqui primeiro, ó, que é um rio, tá vendo? Aí, com o tempo, ó, o que está ocorrendo aqui? Ó, o assoreamento do ambiente. Viu aí? O assoreamento. Aí, ó, acabou que os animais que estavam aqui, tá vendo? Ó, foram soterrados. Aí ficou ali, ó. Olha lá, tá vendo? Então, ficaram soterrados. Beleza? Muito bem. Então, a parte visceral entra em decomposição, degrada, mas a estrutura óssea pode ser preservada. Aí você vai ver daqui a 10 mil anos, 20 mil anos, tem uma rocha aqui. Você quebra a rocha, aí está o fóssil do peixe lá. Mineralizado. Não pode esquecer disso. Tudo bem? Muito bom. Agora a segunda evidência. A evidência bioquímica. A evidência bioquímica, ela pode comparar aminoácidos, ela pode comparar proteínas, DNA, tá vendo? Faz parte da evidência bioquímica. Eu diria que aqui nós temos um processo mais atual, né? Olha o tanto que é interessante. Antigamente, acreditava-se que o gorila estava aqui, ó, mais próximo do homem, pela semelhança de postura, tá vendo? Estaria aqui, ó, e o chimpanzé aqui, ó. Mas fazendo uma análise, né, do material genético do homem e do chimpanzé, constatou-se, ó, 98,4%, certo? De semelhança. Muito bem, então aí olha o que acontece, ó. E o do gorila, 97%. Então o gorila é menos em relação ao chimpanzé. Portanto, a árvore filogenética, aqui tá vendo, ó, mostra que nós humanos e o chimpanzé estamos mais próximos na evolução. Agora, todos os primatas vieram de onde? De um ancestral comum.
Quando Charles Darwin pronunciou que o homem e o macaco possuem o mesmo ancestral comum, isso foi mal interpretado por algumas pessoas, que passaram a entender que Darwin havia afirmado que o homem veio do macaco. Não é verdade. O homem e o macaco tiveram o mesmo ancestral. Você não pode esquecer que nós somos primatas, portanto, somos parentes deles. Beleza? Muito bem, vamos seguir. Aí, ó, agora aqui outros animais, ó, a lampreia, a rã, a ave, o lobo, o macaco e o humano. Aí o seguinte, ó, fazendo análise de uma proteína, ali no anterior eu fiz exame do DNA, agora fazendo análise de uma proteína, o citocromo C. É uma proteína encontrada praticamente em todos os seres vivos. No entanto, a sequência de aminoácidos dessa proteína pode variar de espécie para espécie. Aí olha o que nós colocamos aqui, ó. Olha lá, olha os organismos aqui, ó. Humano, macaco, lobo, ave, rã e lampreia. Aqui a árvore filogenética, depois dessa análise. Número de aminoácidos diferentes em relação ao citocromo C. Diferentes. Homem, 0. Macaco, 8. Lobo, 32. Aves, 45. Rã, 67. Lampreia, 125. O número de aminoácidos diferentes. Então, aquele que tem a menor quantidade de aminoácidos diferentes, olha, o que está mais próximo de nós, ó, o macaco. Portanto, o macaco está lá em cima na evolução, ó, do nosso lado. Ok, beleza? Muito bem. Então, fazendo parte da evidência bioquímica. Não pode esquecer. O que é a evidência bioquímica? Ela analisa DNA, proteínas e aminoácidos. Tem sido uma das mais cobradas no vestibular. Não pode esquecer disso. Ok? Muito bem, amigos. Vamos mais aqui comigo. Ó. Agora eu vou comentar sobre a evidência embrionária. A evidência embrionária. Galerinha, presta atenção. A evidência embrionária, ela é muito utilizada quando você deseja observar a semelhança que há nos animais no início do desenvolvimento embrionário. Eu coloquei aqui, ó, quatro grupos, né? Humano, um porco, uma ave e um réptil. Observa que o desenvolvimento embrionário, no início, olha a semelhança. Olha a semelhança. No início. Tudo bem? Então, olha, embrionariamente, quanto mais perto do início, maior as semelhanças. Agora, quanto mais distante, aí começa a se diferenciar. Beleza? Muito bem. Aí o que é interessante? Vamos colocar aqui. O que é interessante? Um pesquisador, em 1866, o anatomista alemão Ernest Haeckel, lançou a teoria da recapitulação. Essa teoria da recapitulação, ela me dá muito trabalho. Por quê? Vou te explicar. Esse alemão, ele usou uma frase muito interessante. Quando ele estudou aqui os grupos, ó, ele colocou aqui o embrião de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave e de um mamífero. Estudando o desenvolvimento embrionário desses animais. Olha lá, quando você estuda, né, o desenvolvimento embrionário, nós chamamos isso de ontogenia. Tudo bem? O que é ontogenia? Estuda a evolução embrionária. Estuda a evolução, o desenvolvimento embrionário. Muito bem? E aqui tem outra palavra, ó, filogenia. Filogenia estuda a evolução dos seres.
Então, veja, olha o que esse cara falou, ó. A teoria da recapitulação, que segundo a qual a antogenia, que é isso? O desenvolvimento embrionário recapitula a evolução dos seres. Filogenia, recapitula a filogenia. Em outras palavras, o desenvolvimento embrionário de um animal repete as transformações evolutivas ancestrais. O que significa dizer? Vamos voltar aqui, olha lá. Está vendo a semelhança que há entre réptil, ave, porco e humano? Ele está dizendo que ele está dizendo que aqui, ó, olha lá, ó, que existe uma semelhança muito mais entre o réptil e a ave, depois entre a ave e o mamífero. Ele está dizendo que a evolução dos seres vivos ela foi assim, gradualmente, nessa mesma semelhança. Ele está dizendo que a evolução do embrião copia a nossa evolução natural. E aí o que acontece? Essa tese dele passou a receber esse nome que eu acabei de falar. A antogenia copia ou recapitula a filogenia, teoria da recapitulação. Ok? Muito bem, essa tese ela não foi aceita, apesar da semelhança que há no desenvolvimento dos indivíduos. Por que essa tese não foi aceita? Porque se a tese da recapitulação fosse aceita, os seres vivos tinham uma evolução linear. Evolução linear. Primeiro surgiu peixes, depois anfíbios, depois répteis, depois aves, depois mamíferos. E, na verdade, não é assim, lembra? Peixes, anfíbios, répteis, aí os répteis abrem aquele leque. Os répteis vão originar aves e mamíferos. Tá vendo aqui, ó? Então, a recapitulação não aconteceria isso. Seria uma evolução linear. Linear. Por isso que a tese dele está o quê? Errada. Ela não é aceita. Teoria da recapitulação não seja aceita. O grau de semelhança de desenvolvimento embrionário é considerado pelos cientistas uma forte evidência de ancestralidade comum. Ok? Então, não é aceito. Mas existe um alto grau de semelhança. Ok, beleza, cuidado. Os vestibulares melhores costumam cobrar essa questão. Ok? Os vestibulares melhores costumam cobrar essa questão. Fica atento com ela. Não é verdade. Muito bem, então vamos dar mais um passo. Aí, queridos, presta atenção. Eu vou falar agora da evidência anatômica. A evidência anatômica, ela compara os animais do ponto de vista anatômico. E vendo a semelhança ou a diferença, você vai observar e ver que há um grau de parentesco ou não. Por exemplo, eu pego aqui um braço humano, a pata do guepardo, a nadadeira de uma baleia e a asa do morcego. Observa bem, humano, guepardo, nadadeira da baleia e a asa do morcego. Se eu pergunto para um leigo se há grau de parentesco aqui, o indivíduo pode falar que não, é um humano, um guepardo, uma baleia, ele esquece dos princípios básicos da evolução. Fazendo uma análise anatômica, dá uma olhadinha para o Ed. Olha o nosso braço aqui, ó. Aqui nós temos um osso, olha aqui, ó. Aqui nós temos um osso chamado de húmero, ok? Muito bem, aqui, ó, olha lá no guepardo, ó, ele também tem húmero. Olha na baleia, ela também tem húmero. Olha lá na asa do morcego, também tem húmero. Olha aqui o dedão seu aqui, ó. Tá vendo o dedão aqui, ó? Olha lá. Aqui você tem aqui, ó, lembra do dedo, dedão. Do lado do dedão, ó. Você tem aqui o rádio. Olha o rádio aqui, ó, número 2, ó. Do lado do dedão aqui, ó, o dedão aqui, ó. Aqui é o rádio. Número 2. Beleza? Do outro lado, ó, a una.
Tudo bem? Aqui, ó. Olha a pata do guepardo aqui, ó. Rádio e una. Olha a baleia. Rádio e una. Olha a asa do morcego aqui, ó. Rádio. Olha a una ali, ó. Tá vendo? Então é o seguinte, do ponto de vista anatômico, você viu? Eles também possuem a mesma estrutura anatômica. Então é parente nosso. Quando o animal tem a mesma estrutura anatômica nossa, nós falamos duas coisas, que ele é nosso parente e falamos que ele possui isso aqui, ó, órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Vamos gravar? O que são órgãos homólogos? São aqueles que têm a mesma origem embrionária. Entendeu por que ele é parente? Porque tem a mesma origem embrionária. Ficou claro isso? Por que é parente? Porque o órgão tem a mesma origem embrionária. Beleza? Agora a pergunta é, tem a mesma função? Não necessariamente. Olha aí, o braço humano, a pata do guepardo, a nadadeira da baleia, a asa do morcego, funções diferentes. Mas a origem embrionária é a mesma. Todos eles são mamíferos, você percebeu? Todos são mamíferos, estão na mesma classificação. Olha o parentesco. Repetindo? Tem semelhança? Sim. Por quê? Porque são parentes. Se são parentes, tem órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Que têm a mesma origem embrionária. Vamos mudar aqui. Tem a mesma origem, fala para mim? Tem a mesma origem o quê? Fala para mim? Embrionária. Tudo bem? Beleza? Vamos dar mais um passo. Gravou isso aqui, ó. Cobra demais. Órgãos homólogos. Órgãos homólogos, mesma origem embrionária e normalmente diferentes funções, porque pode ter exceção. Vamos dar mais um passo à frente. Agora eu vou falar de órgãos análogos. Olha a diferença. O que são órgãos análogos? Tem a mesma função. Mesma função. E normalmente diferentes origens embrionárias. Normalmente não tem parentesco. Então, olha a asa do inseto, função, voar. Olha a asa da ave, voar. Então, tem a mesma função? Tem, então é análogo. Tem a mesma função, é análogo. Ok? Beleza? Agora uma observação. Uma observação. Vamos pegar a canetinha aqui. Vou pegar a minha caneta. Não posso deixar passar em branco. Olha lá. Na evolução, você não pode esquecer disso aqui, ó. Na evolução. Aqui em cima eu vou colocar aqui, ó. Ave. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Mamífero. De onde que as aves e os mamíferos vieram? Olha lá. A descendência dali, ó. Répteis. Répteis. Então, preste atenção. As aves e os mamíferos são parentes, apesar de serem classes diferentes. Beleza? Mas por que são parentes? Porque vieram de quê? O que é isso aqui? Ancestral comum. Não pode esquecer. Se veio do mesmo ancestral, tem grau de parentesco. Ok? Beleza? Dá uma olhadinha para mim. O coração da ave tem 4 cavidades, dos mamíferos também. Sangue venoso e arterial das aves não misturam, e dos mamíferos também não. Aves, animal de sangue quente, elas são homeotérmicas, endotérmicas, e os mamíferos também. Está vendo o grau de parentesco? Então, a asa da ave e a asa do morcego são análogas e homólogas. Análogas, mesma função, homóloga, mesma origem embrionária, porque são parentes, porque têm o mesmo ancestral comum.
Vocês entenderam? Beleza? Beleza, galera! Muito bom, muito bom. Para finalizar a nossa brincadeira, olha aí. De onde que nascem os órgãos homólogos e de onde que nascem os órgãos análogos? Tudo bem? Olha para cá. Aqui, ó, tá vendo aqui o mamífero ancestral comum hipotético? Observa bem, ó, esse mamífero vai sair daqui, ó, ele vai se adaptar em regiões diferentes. Tá vendo aqui, ó? Adaptou na água, adaptou na terra, adaptou ao voo, tá vendo? Está saindo de um ambiente comum e se adaptando em várias regiões diferentes. Isso é chamado de divergência ou irradiação. Olha para a minha mão aqui, galera. Divergência. Sai do mesmo ponto e se adaptam em pontos diferentes. Divergência ou irradiação adaptativa. Não esqueça, na divergência é o mesmo grupo, mamíferos. Pode olhar aqui na minha seta, ó. Todos aqui são mamíferos. Tá vendo aqui, ó? Saíram de um ponto comum e se adaptaram em pontos diferentes. Eles irradiaram, eles divergiram, saíram do mesmo ambiente. Ok, muito bem. Agora do outro lado. Do outro lado é uma convergência adaptativa, convergir, ir para o mesmo ponto. Convergência, convergir, ir para o mesmo ponto. Olha lá, você tem aqui, ó, observa bem, ó, você tem peixes, você tem aves e você tem mamíferos. Está vendo aqui, ó? Grupos diferentes, vivendo no mesmo ambiente. Peixe cartilaginoso, peixe ósseo, ó, grupos diferentes convergiram, migraram para o mesmo ambiente e se adaptaram a ele. Grupos diferentes convergiram, convergiram. Beleza? Muito bem. Uma curiosidade. Se você tem a cabeça boa, você vai fixar isso, ó. Normalmente, quando tem convergência, tem órgãos análogos. Olha aí, ó, mesma função. Tá vendo? Nadadeira, ó, mesma função. Mas não são parentes. Ok? Beleza? Muito bom. Então, vou ficar por aqui. Manda bronca, bota quente, faz bonito, que eu estou te esperando lá nos exercícios. Beijo do Ed.